E aí, de repente, você quer começar a investir em fundos imobiliários, só que você tem pouco dinheiro. Hoje eu vou te passar aqui 5 opções de fundos imobiliários que a gente consegue comprar com apenas R$ 10. E detalhe, eu fiz uma análise nesses fundos aqui, na minha opinião, são os melhores nessa faixa de preço. De qualquer forma, vale a pena eu reforçar que esse vídeo aqui não é uma recomendação, é só um vídeo informativo para que você possa utilizar nas suas análises aí. E detalhe, hein? 2 desses fundos eu tenho na minha carteira e gera renda passiva todos os meses para mim. Eu montei uma planilha aqui que eu vou te mostrar quantas cotas você precisa de cada fundo para que você comece no Magic Number, ou seja, aquele valor suficiente para gerar renda passiva para todos os meses você comprar novas cotas sem tirar dinheiro do seu bolso. Basicamente, você investe uma vez e todos os meses aquele fundo vai gerar renda passiva para comprar outra cota no próximo mês. É a mágica dos juros compostos. Agora vale uma observação muito importante aqui. Não é porque o fundo tá na casa de R$ 10 que ele necessariamente é um fundo barato. Você pode ter um fundo de R$ 10 que tá muito caro e um fundo de R$ 11 que está barato. Tudo depende do seu valor patrimonial. Então vem para a tela do computador aqui para a gente fazer uma análise rápida de todos esses fundos. O primeiro fundo da nossa lista não é um fundo muito conhecido, é o VIUR11. Basicamente, ele é um fundo imobiliário de tijolo e aqui nós temos alguns dados. Ó, a liquidez diária está em 387 mil, o último rendimento foi de 7 centavos, o dividend yield aqui nos últimos 12 meses está em 10,45%, patrimônio líquido do fundo é 244 milhões, valor patrimonial R$ 9,06, a rentabilidade nesse último mês ele caiu 0,96%, e o P sobre VP, ou seja, valor patrimonial por cota, está em 0,91. Ou seja, ele está com cerca de 9% de desconto no valor da cota. Então aqui você já tem uma margem para valorização da sua cota, entendeu? Aqui a gente consegue ver um histórico dos últimos dividendos, ó. Sempre está na casa de 7 centavos nos últimos meses aqui. E sempre é importante, quando você for tomar a decisão de comprar um fundo, é que você veja o relatório gerencial. Aqui tem todas as informações do fundo e é importante que você veja antes de tomar a decisão de investir naquele fundo imobiliário. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver algumas informações, ó, o tipo de contrato, ó, 90% é atípico, ou seja, contratos de longo prazo, 10% é contrato típico. Segmento de atuação, ó, na parte de educação 83%, varejo 9%, saúde 8%. Estado, São Paulo 43%, Rio Grande do Sul 48%, Rio de Janeiro 1% e Maranhão 8%. Aqui embaixo a gente consegue ver os imóveis que esse fundo compõe. Por exemplo, em Porto Alegre tem esse imóvel e assim sucessivamente. Segundo fundo imobiliário que está na nossa base 10 aqui, é o fundo mais famoso com o maior número de cotistas da Bolsa. Eu também tenho esse fundo aqui, mas já fazem pelo menos 5 meses que eu não compro mais nada, porque o valor dele está muito caro. Por exemplo, o MXRF11, a cotação de hoje está em 10,92, liquidez diárias 2,7 milhões, último rendimento foi de 11 centavos, dividend yield está em 12,09, patrimônio líquido está em 2,6 bilhões, valor patrimonial por cota está em R$ 10, rentabilidade nesse último mês 1,49%, P sobre VP está em 10,9%, ou seja, o valor que seria justo é R$ 10 e o valor que está sendo negociado está em 10,92. Esse fundo imobiliário aqui veio pagando 12 centavos nos últimos meses e nesse último mês aqui teve uma redução para 11 centavos. Basicamente é um fundo de papel, onde a maior parte da carteira está em CRIs e a gente consegue ver aqui, ó, que 60% da carteira dos CRIs está aí em PCA+, ou seja, inflação mais alguma taxa. E 39% está em CDI+, que seria a taxa do CDI mais uma taxa. E aqui a gente consegue ver os vencimentos do contrato. Para 2024, por exemplo, tem vencimento de 5% dos CRIs em IPCA e 7% dos CRIs em CDI. E assim sucessivamente, sendo que a maior parte está acima de 2030, então são contratos atípicos também. Aqui embaixo a gente consegue ver a composição da carteira, vencimento e o tipo do IPCA também. Por exemplo, nesse CRI aqui, ó, o vencimento está lá para o mês 4 de 2042, IPCA mais 7,84%. Então, a mesma lógica se aplica para todos os outros CRIs aqui. Esse daqui é um ótimo fundo imobiliário, eu tenho na minha carteira, acho que 260 cotas, mas assim como eu disse, eu não estou comprando mais porque o fundo está muito caro, ele está cerca de 9% acima do seu valor justo. Então, basicamente, esse fundo aqui, ele não tem muito espaço para valorização da cota, ainda mais agora com a tendência da queda da Selic. É muito provável que esses fundos de papéis aqui, onde tem IPCA ou CDI, vai sofrer uma desvalorização, porque tudo indica que vai começar a pagar menos dividendos e com isso vai ter uma pressão vendedora que faz o valor despencar. Mas de qualquer forma é um dos melhores fundos imobiliários de papel que tem na bolsa.
Outro fundo imobiliário, base de 10 também, é o VGIR11, ó. Liquidez diária 4,6 milhões, pagou 13 centavos no último rendimento. Dividend yield aqui, ó, tá em 15,39%. Patrimônio líquido tá quase 1 bilhão, ó, 994 milhões. Valor patrimonial, ou seja, o valor que seria justo, tá em 9,63. Logo, o P sobre VP está em 1,01%. Também é um fundo imobiliário do tipo papel e eu tenho na minha carteira 170 cotas desse fundo. Você pode ver, ó, que ele veio pagando 12 centavos nos últimos meses, pagou 13 aqui, ó, no mês 7 de 2023, 11 centavos no mês 8 e 12 centavos novamente aqui, ó, no mês 9 de 2023. Então, quando a gente pega aqui, ó, o histórico dos últimos meses, ó, sempre tá pagando acima de 1,2% de renda passiva para seus cotistas. Esse fundo aqui é muito bom. Eu me arrependo de não ter comprado mais cotas no momento que ele estava baixo. Se eu não me engano, o meu preço médio está em 10,37 desse fundo. Bom, gosto muito desse fundo imobiliário, paga ótimos dividendos. Atualmente, na minha carteira, pessoalmente falando, é o fundo imobiliário com maior percentual em renda passiva. Assim como o meu preço médio está baixo, está pagando 1,4% de renda passiva. Bom, mas não vai embora ainda, que eu vou passar mais dois fundos aqui para vocês. São fundos que estão mais descontados, mais baratos ainda. O próximo fundo da nossa carteira aqui é o Mana 11. Atualmente o valor da cota está em 9,39. Liquidez diária está em 181 mil. O último rendimento foi de 11 centavos também. Dividend yield nos últimos 12 meses está em 14,48. Patrimônio líquido está muito baixo, então é um fundo que você já tem que ter uma atenção um pouco maior. 209 milhões. Valor patrimonial está em 9,80 e o P sobre VP está em 0,96, ou seja, está pelo menos 4% descontado aí no valor da cota. Nos últimos 6 meses aqui, ó, pagou entre 11 e 12 centavos de renda passiva. A Datacom sempre é no último dia útil do mês. E olha só que legal, no relatório gerencial aqui a gente consegue ver o gráfico que esse fundo imobiliário particularmente, ele bateu tanto o CDI quanto o IFIX nos últimos meses aí, ó, no último ano pelo menos. O número de cotista também tá aumentando aqui no gráfico. Aqui embaixo, na composição da carteira, a gente consegue ver, ó, que 99,3% tá em CRIs e apenas 0,7% tá em corporativos. E aqui nos indexadores, a gente consegue ver, ó, que 60% tá em IPCA+, ou seja, inflação mais um percentual. E cerca de 40% está em CDI+. Então, se a inflação aumentar, o fundo começa a pagar mais dividendos, só que se o CDI cair também, ele começa a pagar menos dividendos. Então, eu posso dizer que é um fundo bem equilibrado aí em ambos os cenários. Olha só, esse fundo imobiliário aqui eu não tenho na minha carteira, mas eu tô pensando seriamente em começar a investir. Eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Se vocês quiserem, eu posso até trazer aqui no canal, mas é um fundo que, sinceramente, estou pensando em investir pela essa distribuição da carteira, porque nós sabemos que a taxa Selic está em tendência de queda. Ou seja, historicamente falando, quando a Selic baixa, a inflação começa a subir novamente. Então, assim como a gente tem aqui, ó, 60% em IPCA mais 8,5%, se a inflação de fato começar a aumentar, esse fundo aqui vai começar a entregar mais renda passiva. Lembrando novamente, não é uma recomendação, mas eu sugiro que você estude esse fundo aqui, porque pode ser uma grande possibilidade aí, tanto de ganho de capital no valor da cota, quanto aumento de renda passiva. E o último fundo aqui é um FOF, é fundo de fundo XP SF11, gerido pela XP. Atualmente o valor da cota está em 8,58, liquidez diária está em 582 mil, o último rendimento foi de 8 centavos, dividend yield está em 10,68, patrimônio líquido está em 379 milhões, valor patrimonial está em 8,75 e o P sobre VP está em 0,98%. Ou seja, tem possibilidade de pelo menos 2% de valorização. Eu sei que aqui não é uma conta exata, só para a gente ter uma referência. Você pode ver que nos últimos 6 meses sempre manteve 8 centavos de renda passiva mensalmente. A Datacom sempre é o último dia útil do mês. Só que olha só que interessante, quando eu pego aqui o ano de 2023, olha só, nos últimos meses a valorização agressiva que teve. Porque, assim como ele é um fundo de fundo, e o IFIX, de forma geral, né, os fundos imobiliários teve uma grande valorização, então ele também vai valorizar de acordo. Por quê? Assim como é um fundo que investe em outros fundos, toda vez que a sua carteira aumentar, o fundo aumenta também. Então olha só, ele saiu aqui, ó, no mês 4 de 2023 do patamar de R$ 6,67 para bater o topo aqui, ó, de 8,75 e hoje está em 8,58. Então teve uma valorização muito grande. Quem comprou aqui no mês 4 realmente está muito contente com o fundo, porque teve a possibilidade de comprar renda passiva barata. Mas olha só que informação importante que tem no relatório aqui, ó. Esse fechamento aqui foi feito no dia 31 de julho de 2023. Então naquela época o fundo estava sendo negociado em 7,93.
Só que, se levássemos em conta a valorização de todos os fundos que compõem essa carteira, o valor justo seria 9,42. Então tem um gap aqui, ó, uma diferença de 13,6 nesse cenário aqui em julho de 2023. Então olha só, o tanto de valorização que a gente poderia ter aproveitado se tivesse estudado esse fundo aqui um pouco antes. Nesse gráfico aqui fica muito claro a composição da carteira, ó, 82% em FIIs, 16% em CRIs, 1% está em caixa. E aqui a gente consegue ver quais são os fundos imobiliários que compõem essa carteira, ó, CPTS, Tegar, RBBL e assim sucessivamente. Então esse daqui é um FOF, né, um fundo de fundos bem interessante também. Esse daqui particularmente, por enquanto, eu não tenho a pretensão de colocar na minha carteira, mas vale a observação, se você está iniciando, não tem muita experiência, aqui automaticamente, quando você investe nesse fundo, você está investindo em todos esses da lista aqui que compõem a carteira. Então é uma forma de você diversificar sem ter que estudar todos esses fundos. Por exemplo, ó, o KNCR11 eu tenho, o MXRF11 eu tenho na carteira também, então é um fundo bem legal também. Mas olha só que interessante, eu falei para vocês que eu ia mostrar a minha planilha, e aqui tá, eu vou mostrar de forma bem rápida para o vídeo não ficar longo. Então todos os fundos que eu citei no vídeo, lembrando que o MXRF11 e o VGIR11 eu tenho na minha carteira, aqui tá o valor atualizado pelo Google Finance, último rendimento e o dividendo que ele pagou no último mês. Então para a gente chegar no Magic Number, ou seja, para que eu consiga comprar uma cota todos os meses sem tirar mais dinheiro do meu bolso, a fórmula já tá montada aqui, ó. O MXRF11 eu preciso de 100 cotas e o VGIR11 eu preciso de 81 cotas. Investimento total aqui, ó, R$ 1.090 e 780. E a fórmula tá para arredondar para cima, então eu vou receber todos os meses R$ 11 ou 9,72. Então no total aqui, ó, se eu fosse comprar uma cota de cada fundo, eu ia gastar um total de R$ 46,80. E para eu chegar no Magic Number de todos esses fundos, eu teria que ter um total investido aqui, ó, de R$ 4.591,36, que geraria mensalmente R$ 47,15, que é possível comprar uma cota de todos os fundos. Então essa planilha é bem legal aqui. Caso vocês queiram, eu posso deixar aqui para download para vocês. Aqui essa planilha está integrada com o Google. É só você digitar o fundo aqui, que ela já vai puxar os dados automaticamente. Agora eu quero saber de você, quais desses fundos aqui você tem na sua carteira, ou de repente, quais desses você pretende colocar na sua carteira? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.